As provas do segundo semestre culminaram em uma vitória esmagadora. Mas então, o nosso diretor descontente apareceu. E se escondendo por detrás da notícia da demissão do professor Koro, desafiou o nosso professor para uma aposta mortal. Agora, professor Koro, seja a pedra fundamental de todo o meu método de ensino. Pronto! Aberto, resolvido e fechado. Eu lembro mais ou menos qual questão tá em qual página desse grupo específico de livros de provas. Matemática era o único desafio. Emprestei esse a um estudante por tanto tempo que eu já tinha até esquecido. Então me diga, você tem memorizado os livros que eu acabei de trazer? É claro que não. Eu memorizei todos os livros de testes japoneses. Eu não posso me mover nem 1 milímetro sem antes resolver o problema. Uma questão como essa não é nada para um educador impetuoso. E eu aqui achando que você me entendia. Mas ao que parece, a derrota dos seus estudantes te deixou bocó. Você cavou a sua própria cova com esse assassinato simplista. Ah, pelo amor de Deus, essa é muito fácil. Faz outra pergunta, vai. O último livro. É a sua vez. Qual é a sensação de ter a própria morte diante dos seus olhos? O momento em que a vida passa diante dos seus olhos. O que pode estar se passando por essa sua mente tão brilhante? Professor! Professor! Professor Asano! Dois monstros se dedicaram ao ensino na mesma escola. Um para se arrepender da sua força. E um para se arrepender da sua fraqueza. Ikeda, não conseguiu me pegar hoje de novo. Mas promessa é promessa. Seja um bom garoto e estude direitinho. Ah, que droga! Olha, eu vou te falar, você é um monstro, professor Asano. Professor Asano, por que começar um cursinho nessa escola abandonada bem em cima da montanha? Você não se formou em uma escola de elite no exterior com um monte de credenciais? Parece um desperdício de talento e dinheiro pra mim. E é um desperdício de energia subir até aqui. Como você pode ver, nada é em vão nesse mundo, Nagai. O caminho da montanha é perfeito para treinar a sua força física. E o dinheiro? Esse lugar tá no vermelho, né? Não precisa se preocupar, Mori. As minhas ações vão compensar o déficit. Com minha habilidade, vão fazer dinheiro mesmo com pouca atenção. Este mês estou cerca de 500 mil no azul. O super-humano perfeito! Você pode até ser perfeito, mas é louco por ensinar. Eu só não consegui entender como você quer educar a gente. Isso é muito simples. Apenas se tornem bons alunos. Mas a barra de bom é diferente para cada um. O alto astral do Ikeda é bom. A Mori é inteligente. E a diligência do Nagai é boa. Mas, para tornar seus pontos positivos melhor,
Como seu professor, eu preciso saber tudo o que é bom em vocês. Eu só sou perfeito porque eu tenho que ser. O cursinho particular começou muito bem. Aqueles 3 foram os primeiros estudantes do meu semestre de inauguração. No sossego da montanha, pude cultivar as forças deles para minha satisfação. A educação ideal dos meus sonhos. Eu te avisei várias vezes pra sair do meu caminho, Nagai, seu lerdo. Mal saímos da aula e olha só. Você é tão barulhento. Eu? Você, jogador de basquete. Não dá pra ficar só estudando o tempo todo, né? Ikeda, é um ótimo sonho. Que tal mano a mano? O que você me diz? Como se eu pudesse ganhar contra um ser humano perfeito. Realmente. Eu, de fato, tenho habilidades que você ainda não tem. Assim como nem todo mundo tem uma força igual à sua. Me desculpa, Nagai. Tudo bem. Todos têm falhas. Eu ia cuidar dessas falhas, cultivando pessoas que poderiam deixar suas forças brilharem ao máximo na sociedade. Eu coloquei tudo o que pude nos meus planos de aula. Os estudantes estavam se saindo bem em apenas um ano. O que é isso? Um prendedor de gravata de folha de carvalho com Nug. Nós juntamos nosso dinheiro pra comprar. Provavelmente não vale nada comparado com o que tem em suas ações. Eu fiz mais 7 milhões ontem. Ele podia ter guardado isso pra ele. Mas isso é lindo. Todos nós conseguimos entrar na escola que queríamos. Não teríamos conseguido sem você, professor. Quando eu crescer, vou me tornar um cara muito legal e volto pra te encontrar. Isso já é o bastante. Vocês se tornaram estudantes realmente notáveis. Quando viram meu currículo e meu histórico, mais pais confiaram seus filhos a mim. 3 anos depois, o cursinho estava lotado. Já faz 3 anos? Ikeda, é bom falar com você. Há quanto tempo, professor? Parece que tá com tudo. Mais ou menos. O que foi? Não foi nada, não. Eu só tava pensando aqui em como você tá. O mesmo de sempre. E quanto a você? Espero que não esteja causando problemas. É claro que não. Eu sou pura caridade, assim como você me ensinou. Você deve estar ocupado. Eu ligo depois. Você podia me pagar um jantar com o dinheiro investido, né? Até. Tenho um compromisso perto de lá na próxima semana. Talvez faça uma visita. Um suicídio foi o que disseram. Eu soube que tinha um garoto mais velho que era muito mal na equipe. E batia nele, é claro. Mas também tirou um bom dinheiro dele. Ele tinha uma reputação de bom garoto desde o fundamental. Você não acha que, sabe, que ele deveria ter se defendido um pouco? Mas o que será que eu tenho ensinado? Cultivando bons alunos? Que morrem em 3 anos? Você chama isso de bom aluno? Se eu não criar estudantes fortes, tudo isso terá sido para nada. Mas então, o que é forte afinal? Se eu vou ensinar, tenho que saber tudo sobre isso. As coisas aconteceram rápido a partir daí. Aprendi tudo sobre todos os tipos de força. Manipulei os homens que mataram meu estudante e os fiz se tornarem apostadores viciados e fracassados. Afiei minhas técnicas de lavagem cerebral com eles. Abri outra escola. O campus que simbolizava minha fraqueza serviria como lição para os fracos. Fortes. Só precisava que ficassem fortes. Estudantes fortes que pudessem sobreviver às dificuldades, mesmo que significasse sacrificar os outros. E para isso, eu precisaria de mais dinheiro e mais pessoal. Se pudesse servir minha educação, eu usaria. Tudo para produzir mais estudantes fortes. E agora,
Tanto os fracos como os fortes me deixaram. E tudo que eu tenho diante de mim é a morte. E aí, diretor Asano? Você vai abrir o último livro? Não importa o quão esplêndido você seja, abrir um livro com uma granada dentro não vai acabar bem. Aí, foi você quem fez a aposta! Se não quer morrer, admite logo a derrota, ô vacilão! Além disso, olha só. A gente não se importa se demitir o professor Koro ou não. Vai ser muito triste deixar esse lugar, mas a gente vai pra onde o professor Koro for. Mesmo que signifique sair de casa e se embrenhar no mato, vamos continuar as aulas de assassinato até março. A classe E deste ano tem sido uma pedra no sapato para o meu método educacional. Quantas vezes pude ver uma resistência tão descarada? Professor Koro, pela minha filosofia educacional, você poderia muito bem destruir a Terra. Que isso não importaria. Quando a Terra for destruída, todos vão encontrar o mesmo fim. Meus estudantes não serão os únicos a sofrer a derrota. É isso. Esse é um dos ideais da minha filosofia. Você esqueceu da minha troca de pele, não foi? Seu truque mensal, não é? Por que não usou em você mesmo? Ah, eu tava aguardando a minha gelatina pra você. Eu não tinha dúvida que se eu vencesse, você ia optar por se explodir. Como pode ter tanta certeza do que eu faria? Porque a gente tem muita coisa em comum. Nós somos monstros teimosos da educação que almejam a perfeição no ensino, mesmo que signifique sacrificar a sua própria vida. Olha aí a música de café da manhã de Margarina. Eu falei com seus antigos estudantes do cursinho durante as provas sobre as impressões deles sobre você enquanto professor. Sobre o que aconteceu. Os ideais educacionais que eu persigo são idênticos aos seus de 12 anos atrás. O que aconteceu é que eu tive mais sorte com a classe E comparado a você, porque eu tenho um bom número de estudantes e porque eles dividem as mesmas circunstâncias. Eles se juntaram sem precisar de treinamento e podem pedir conselhos uns aos outros sem hesitar. E olha, diretor Asano, foi exatamente você quem formou essa classe E. Você inconscientemente tem carregado o ideal de educação que você mesmo criou há muito tempo. Eu sou o único que pode ser morto por essa faca. Não ensinamos o roubo da vida humana. Você e eu dividimos os mesmos ideais. Não uma educação assassina, mas uma que permite viver. Vamos continuar seguindo nossa educação ideal. Eu fico parecendo um cara bonzinho quando eu falo essas coisas, vai. Repara que eu tô segurando essa faca com um pano que eu tenho nojinho desse material ante mim. Tudo bem brincar aqui fora, Ikeda. Mas faltará aula, não? Crianças servem pra brincar e não pra ficar estudando. Então, que tal isso? Você pode me atacar uma vez por dia quando quiser. Se conseguir me acertar, deixo faltar a aula nesse dia. Isso é sério? Você promete? Claro. Você tem que cumprir o que prometeu, professor Asano. Nada de dar pra trás depois, hein? Minha filosofia está sempre correta. Recusei muitos estudantes fortes nestes últimos anos. Mas agora, você reconheceu o meu sistema também. Então vou dar permissão para que essa classe E permaneça. Ainda não consegue admitir a derrota, não é? Ah, falta de humildade. Ah, é. Talvez eu possa vir para te matar de vez em quando? É claro que sim. Essa faca cai bem com um rival digno. A fachada perfeita tá se desfazendo. Tá estampado na sua cara que perdeu de novo, pai. Precisa de alguma coisa, Asano? Que nada. Eu só queria animar o meu pai perdedor e pedir uma compensaçãozinha por isso. Junto com um bife Kobe de primeira, é lógico. Me leve ao tribunal por violência doméstica se você quiser. Mas você nunca vai me vencer. Não importa o quanto você cresça. E por que tá dizendo isso agora? Porque eu vou continuar a crescer também. Como um educador e como pai.
Então, professor, cadê a recompensa pelo nosso resultado? É mesmo. Eu prometi que eu ia contar pra vocês a minha maior fraqueza, não é? De fato, eu tenho um poder bem pequeno. Sou especializado demais em velocidade. Aí, quando eu tô parado, até um humano comum pode segurar um dos meus tentáculos. Tenta. Adoro que segure meus tentáculos. Então, se a gente prender todos os seus tentáculos... A gente pode tentar te impedir de se mexer. Se a gente conseguisse fazer isso, ia ser beleza! A gente vai conseguir fazer isso! Vai! Segura e balança. Não consegue, não é? Sabe que é O impossível, truque é fingir povo. que vocês estão segurando um boneco de posto. festival de drama! Agora que vamos fazer as provas pro colegial? Eu reclamei sobre isso, na reunião do conselho estudantil. Só que o Asano retrucou. É um treinamento para memorizar falas e direções no palco em um período curto de tempo. Faz parte das políticas educacionais do Colégio Kunugigaoka. Além do mais, vocês são a classe E. Vocês sabem se virar. Ah, que maravilhoso! Nagisa, Nagisa! Sabia que você é o principal. Ai, para de sugerir essas coisas. Que tal você, Kayano? Todas as crianças gostaram muito daquela peça na pré-escola. Mas é que eu... Como se fosse funcionar com um público mais velho. Eles não vão se enxergar em uma pessoa tão minúscula. Eu gostaria de trabalhar com os adereços. Então, para a nossa equipe principal, temos o Mimura como diretor, e a Hazama seria uma ótima escritora. E os personagens principais... Deixa eu ser o principal. Até parece. Você! Cara, fala sério. No segredo de estado. Não pode ser, né? Eu quero ficar no mesmo palco que vocês. Por favor, vai lá, por favor. Para de atirar. É claro, eu tenho a coisa certa. Uma peça que vai satisfazer ambos. Assassinos e alvo. Certo, essa é a nossa chance. Vamos envolver aqueles incompetentes do campus em uma tempestade de emoções. Vamos ver. Agora é classe E. A gente pode ficar aqui tirando um sarro deles enquanto come. Um pêssego. De acordo com o sonograma, há um bebê. E ele está crescendo dentro deste pêssego. Os olhos do velho se acenderam. E ele instantaneamente percebeu o valor desse pêssego. Que maravilha! É uma raridade, de verdade! A mídia vai vir de todas as partes por causa dele! Se eu o exibir, vou ficar rico pelo resto da vida! Os papéis do divórcio. A velha andava pensando se o deixaria ou não. Mas o descaso do velho com os direitos infantis, junto com as suas palavras cruéis, como eu e meu e não nós e nosso, isso fez ela se decidir. O abismo que se formou entre eles depois de 30 anos de casamento era como o rio onde ela lavava as roupas. O ar sufocante entre eles era como o dióxido de carbono da montanha de lenha que queimava. Esse pêssego é todinho meu. Eu sou o chefe da família e eu decido como dividir a nossa propriedade! Nós aqui representamos a sua esposa. Advogados. Toda a comunicação deve passar obrigatoriamente por nós. Sobre o pêssego, como seu casamento chegou ao fim há muito tempo, a data para dividir seus bens já passou e não tem mais volta. Adicione reparações por assédio emocional e um pêssego só não vai bastar. 30 anos de palavras maldosas e ações direcionadas à velha. Ele havia parado de trazer o salário para casa há muito tempo. Ela tinha muitas provas. O velho não tinha esperanças de vencer no tribunal. Os criminosos que ele contratou para intimidá-la foram pegos pela polícia. A velha trouxe o pêssego para sua nova casa. Ela se sentia iluminada e feliz, como se sua vida tivesse sido lavada. Sua nova vida com o pêssego havia começado. Um cachorro, um macaco e um fazão. Parece que estão sendo treinados para atacar pessoas. Os animais selvagens comiam sua refeição e seguem ordens inconscientemente. O único mal era o velho, manchado por sua cobiça de riqueza. Talvez a ilha demoníaca Onigashima esteja dentro de nós, afinal.
A criança pêssego nascerá em breve. Ela também abrigará um demônio um dia? Engraçado como palavras deixam marcas nas vidas das pessoas. Eu sou o principal. Eu sou o principal. Essa maldita classe E. Minha escola acabou bem nos tentáculos dessa terrível criatura. Mas a classe E não vai viver feliz para sempre. Não mesmo. Com o que eu ouvi do Ministério da Defesa e pela minha experiência aqui, com certeza eu sou o único que pode prever o que vai acontecer a seguir. Quem Será que é o que ainda pêssego? pode ser professor de calmaria? Parece o Zé Gotinha ao Antes da contrário. maior tempestade da história? Com a briga interna da escola, ele serviu seu propósito e foi enviado para a classe E. Sai de perto de mim, seu lixo! Eu não sou como o resto de vocês! 3 vivas pelo desemprego! Adeus, Kunudô!